Hoje nós vamos falar sobre adoção, que é um assunto que desperta muitos sentimentos em diversas pessoas, tanto pessoas que têm vontade de adotar, como pessoas que também foram adotadas e também pessoas que sentem muita, mas muita vontade de adotar e ainda não conseguiu realizar esse sonho. Então é por isso que essa história ela chama muita atenção, porque hoje nós vamos falar de adoção e também vamos falar de um casal, o casal Stauffer, que eram dois youtubers, porque hoje uma dessas pessoas já não está mais no YouTube, e que decidiram dar um up no seu canal e descobriram que uma fórmula mágica para isso acontecer seria tendo filhos. Eles começam com os filhos deles até que eles decidem então adotar um garotinho da China. E aí que todas as coisas começam a dar bem errado na vida deles. E essa é a temática da série de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre a série Uma Atualização sobre a Nossa Família, que está disponível na Max em 3 episódios. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. E agora eu vou chamar a vinheta. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu não vou trazer essa série exatamente na ordem cronológica em que é apresentada no documentário, até porque não faz muito sentido, porque tem outras famílias que também são vloggers, eu nem sei como dizer, pessoas que fazem vlogs do dia a dia, mas que envolvem filhos, ou influenciadoras, eles falam muito sobre influenciadoras de maternidade. O que aqui no Brasil a gente está acostumado normalmente a ver com pessoas que acompanhamos ao longo da vida e tudo mais, é a gente acompanhar a vida dessas pessoas, muitas vezes desde a adolescência, e claro, elas vão crescendo, mudando e normalmente se casam, têm filhos. E já existia muita especulação nesse ramo de maternidade entre 2018 e 2020, onde muitas marcas, muitas empresas, elas estavam investindo muito nesse ramo de maternidade. Isso aí desde testes de gravidez, fraldas e shampoo especial para bebê. Quando você chega a um patamar em que você tem anunciantes ou que você é um canal que é voltado para poder ter anunciantes, você quer esses anúncios, você quer essa grana que chega para você e você fala, caramba, que legal, você vai criar todo um canal pronto para receber esses anunciantes. E por que que o ramo, de repente, de maternidade, estilo de vida, ele dá muito dinheiro quando dá certo? Porque você está em casa, você está fazendo coisas naturais. Então, se você tem uma empresa, essa empresa ela paga, mas é muito menos, muito menos. Por mais que ela pague muito bem, o influenciador nunca vai chegar próximo do que ela teria que pagar se não fossem os influenciadores. Vocês estão conseguindo entender que assim, é uma coisa assim de 10%, 5% de empresas que nunca conseguiriam talvez aí com todo o dinheiro que distribui entre o YouTube, por mais que sejam assim marcas que praticamente estão em todos os lugares, eles não gastam 5% do que uma pessoa que coloca, sei lá, uma propaganda num comercial de TV ou produz, né, esse conteúdo com fotos profissionais, com cenários profissionais. Então se torna muito barato você fazer isso organicamente, trazendo aquela pessoa que normalmente as pessoas já gostam para poder fazer propaganda do seu conteúdo. E é por isso que é cada vez mais natural você abrir esses canais de estilo de vida ou maternidade e se deparar com casas maravilhosas, com carros maravilhosos, situações financeiras realmente muito boas. E isso é muito interessante. E existem pessoas que sim, fazem isso genuinamente, apesar de algumas ressalvas aqui, mas tudo bem. Cada um tem direito de decidir para os seus filhos aquilo que achar melhor. A questão é que nós estamos falando de uma mulher que ela já tinha tentado ser famosa. Ela queria ser famosa. E ela estava no YouTube desde os primórdios ali, desde o ano de 2012, onde um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, era considerado um vídeo, muitas vezes com os celulares que ainda tinha ali aquela coisa verde, sabe? A tela ainda era verde. Ela já estava no YouTube e ela mostrava o desafio, tá? Nós estamos falando agora da Mika Stauffer. Ela mostrava os desafios de ser uma mãe solo. Então ela mostrava isso em tempo real. Pensa bem, gente. Era uma época que o YouTube era mato e as pessoas procuravam assuntos interessantes. Então tinha gente ensinando a tocar violão, gente ensinando você às vezes a fazer um bolo, tinham pessoas que apenas faziam como se fosse um diário. Ninguém tinha muita noção de para onde o YouTube ia ou se o YouTube algum dia viraria alguma coisa, essa é a verdade.
Também tinha algumas esquetezinhas de humor, também era bem comum à época, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. O YouTube então começa com esses vlogs, pessoas que começam a mostrar partes do seu dia, eles começam a perceber que essas pessoas elas começam a ter um certo destaque. Essa tentativa de fazer o canal dela crescer, esse canal onde ela mostrava como era ser mãe solo, só que ao mesmo tempo não era só ser mãe solo. Ela também queria mostrar um certo estilo de vida. É interessante você ver uma pessoa simples, de repente fazer um suco para emagrecimento e depois também pegar um turno de 12 horas como enfermeira e cuidar do seu filho pequeno, ainda tendo energia com um suco, de repente, para emagrecimento. Tá, pode até ser interessante. Só que aí depende muito também. Por quê? Existem pessoas que não estão interessadas nesse suco e também existiam pessoas que olhavam e nem entendiam muito bem, as imagens elas não eram muito boas. Então esse canal, ele não cresceu tanto, ele tinha em torno de 75 inscritos, isso no ano de 2012 para 2013, eram poucas pessoas que acompanhavam, só que ela postava, ela era perseverante, ela queria crescer no YouTube e ela queria crescer mostrando a vida dela, ela queria crescer de alguma forma. Há quem diga que ela sempre foi assim, inclusive o ex-marido dela chegou a dizer que esse também foi um dos problemas que fez com que os dois acabassem terminando, porque ela tinha uma sede muito grande por fama, por dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, o ex-marido dela disse que ela nunca falou de Deus, ela nunca falou de participar de algum grupo religioso, absolutamente nada. Mas quando ela desponta como Maika Stauffer de verdade, a mãe maravilhosa que vai aparecer até mesmo no People Magazine, ela era uma mulher totalmente temente a Deus, mesmo que você visse assim que a casa, né, algumas pessoas até observam que assim, não tinha nada, absolutamente nada. E isso é super comum, é claro, só que aí a gente tem que prestar atenção na narrativa, o que ela está vendendo para as pessoas. Se vocês não encontrarem uma cruz aqui atrás, eu acho que ninguém vai achar estranho. Se vocês não encontrarem nada religioso aqui atrás também, ninguém vai achar estranho. Só que se você chega e você fala que tudo na sua vida é conduzido por Deus e você começa com toda essa narrativa, as pessoas vão procurar cada vez mais entender se a sua vida está condizente com aquilo que você está falando. Praticamente esse tipo de indagação, esse tipo de dúvida, as pessoas começaram a ter mesmo depois do reality show chamado Keeping Up in the Kardashian. Teria sido aí a mãe, talvez, aí a mãe, uma mãe não, uma madrasta aí dos vlogs, porque as pessoas ficaram tão interessadas em observar a vida das Kardashian e tudo que elas faziam, aquelas coisas que visivelmente muitas vezes eram falsas. Eu nunca me esqueço de um anel de diamante que caiu numa piscina e assim se sabia que aquele anel ia ser encontrado e foi um verdadeiro escândalo e, bom, deixa as Kardashians pra lá. Fato é que isso sim, essa época em que as pessoas começaram a fazer vlogs sobre a sua vida, tinham muitas pessoas fazendo esses reality shows. E querendo ou não, um vlog não deixa de ser um pedaço de um reality show. Principalmente quando você consegue pessoas que gostam de você, que se interessam pela sua vida, pelo seu bem-estar, ou que gostam de repente da forma com que você se veste, porque você é muito moderno, ou porque você vai totalmente na contramão. Os assuntos são muitos, ou porque você não consegue engravidar e você está tentando, ou porque você decidiu que você quer ter 6 filhos, o que vai acabar acontecendo com a Maika no futuro. E quando você une tudo isso a uma jovem muito bonita, é a beleza que costuma vender muito bem. Pessoas como ela, casais como ela, normalmente têm ali as suas vidas, as pessoas têm um interesse maior, parece que em assistir a vida dessas pessoas, e a gente não pode ser hipócrita em relação a isso. Eu não sou, inclusive eu já disse pra vocês, até mesmo quando eu tô no vídeo de segunda-feira, que nós falamos sobre outros assuntos, falamos sobre assuntos muito sérios que envolvem a vida de pessoas, a gente sabe muito bem que em muitos casos, uma pessoa bonita ou que tem algum apelo, dificilmente esses casos eles acabam entrando na cabeça das pessoas e viralizam. Existe uma exceção? Claro que existe. Pessoas que são bonitas, que são ricas, parece que aquilo já tem um ar ali de um início de novela e a tendência de você clicar nesses vídeos ela é muito maior. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente acaba, caindo nisso sem nem mesmo perceber. E aí a gente tá falando de uma moça super bonita, que tá dizendo ali que enfrenta 12 horas de plantão, porque ela era enfermeira, e segundo, depois eu fui dar uma pesquisada, ela era enfermeira, segundo ela, também, enfermeira oncológica, então um trabalho bem pesado, e ainda cuidava da filha dela. Depois, com essa jornada de mãe solo, as pessoas continuaram acompanhando a vida dela. No assunto
entretenimento, então a gente já entende o que as pessoas estavam querendo consumir. As pessoas estavam querendo consumir vida real, as pessoas queriam coisas reais. Bom, não se sabe se isso teve ou não influência, mas as pessoas que a acompanhavam, mesmo que fosse 75, 100 pessoas, não importa, essas pessoas foram acompanhando ela ao longo do tempo. Ela estava sempre tentando se reinventar no YouTube, até que ela conhece o James. Quando ela conhece o James, rapidamente as pessoas perceberam, quem acompanhou o canal dela desde o começo, disse que foi tudo muito rápido, que os dois eles começaram um namoro, rapidamente já estavam se casando e tudo isso foi filmado. Então não é como se o James tivesse caído numa casa. A esposa dele escolheu naquele momento do casamento fazer vlogs. Não foi. Ele sabia exatamente o que ela fazia e também provavelmente muito mais do que a gente sabe. Ela devia dividir com ele diversos sonhos e coisas ali que ela se inspirava. Mas a questão é que a gente precisa dar a mão à palmatória, que não é a maior parte das pessoas. Então quando ela decide se casar, o público dela começa a aumentar e ela começa a perceber que de repente essa imagem de família tradicional começa a vender muito, mas vender muito melhor do que de repente só uma mãe solo. Lembrando, ela já tinha o primeiro filho dela, então quando ela se casa, eles já têm um filho e logo em seguida, depois do casamento, ela tem o seu primeiro filho com o James. Então a família então passa a ter duas pessoas, né? Duas pessoinhas ali que esses dois estão responsáveis. Bom, só que acontece o seguinte, ela não dormia com os olhos de ninguém e ela percebeu que muitas pessoas tinham curiosidade, né? Algumas pensaram que ela fez isso naturalmente, só que depois a gente vai saber que ela estudava muito o que as pessoas queriam assistir. Certíssima ela até certo ponto, porque veja, ela estava grávida e muitas pessoas só conseguiam saber como era um parto se ela assistisse aqueles canais pagos, onde você sabe que era tudo muito censurado, normalmente tinha no Discovery Home and Health e outros canais aí que mostravam como funcionavam certas coisas e que mães de verdade que tinham essa dúvida, que estavam para ter os seus bebês, poderiam sentir vontade de repente de saber como era um parto. E foi justamente isso que ela entregou ao público. Ela soube serviu com os talheres perfeitos. Ela mostrou tudo. Do momento da entrada na maternidade, depois as contrações que ela foi tendo, tudo em tempo real. E muitas coisas você ia percebendo que assim, você via a naturalidade de tudo, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer. Esse vídeo com naturalidade, com tudo mais, ele foi editado. Se ela chorou, aquilo também foi editado. Então, foi uma escolha não retirar aquele conteúdo. Não era um conteúdo em formato live. E ela começou a perceber que esses conteúdos que eram muito, assim, muito naturais, que são presentes na vida de todo mundo, chamava muita atenção. Isso deu um boom no canal dela. Ela começou a realmente ganhar muitos e muitos inscritos daí pra frente. Só que eram outros tempos, porque veja, nessa época, quando você tinha um canal com, sei lá, 5 mil inscritos, 3 mil inscritos, isso é uma coisa que o documentário deixa um pouco ali falhando no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, porque eu me lembro muito bem de como eram os canais dessa época e eram poucos inscritos. Quando você tinha poucos inscritos, você já era um canal de sucesso, as pessoas já te conheciam. E normalmente as pessoas não tinham muito essa de, vai se inscrever, porque não tinham tantos canais assim. Então você abria, tinha ali um apanhado de canais que você assistia e não tinha muita opção, não. Então eles a colocam como se de repente, ela chegou a esses seguidores e mesmo assim ainda não era um canal tão grande. Gente, e isso em 2013 era um canal gigante, tá? 5 mil pessoas ali, era muita gente. Logo, ela começou a crescer cada vez mais o canal, mostrando o dia a dia. Ela apresentou o filho dela nas câmeras para as pessoas, isso em 2013 para 2014. Ela foi fazendo isso, sabe, diariamente e também mostrando como era a rotina deles. Como era ter o pequenino em casa, como era recuperar o corpo depois da gravidez. E isso tudo começou a chamar cada vez mais atenção. Cada vômito de bebê era mais 10 ou 20 inscritos e muitos likes. Tudo bem, até aí ela tá fazendo um trabalho incrível. Ela queria mostrar o dia a dia dela e não tem nada de errado com isso. Ela também mostrava lavar roupa, fazer faxina e várias coisas aí que inclui você ter um vlog sobre a sua vida, você vlogar o tempo todo sobre as coisas que você faz. Mesmo que a gente sabe que muitas vezes você tá falando ali que você tá fazendo uma faxina e depois que você terminar, porque quem tá fazendo faxina mesmo, né, sinceramente, não dá pra ficar gravando, tá? Então, você vai fazer ali um pedaço, mostrar para as pessoas um ponto ali, de repente, que você quer, e depois você ou fecha a câmera
e realmente faz a faxina, ou uma pessoa chega e faz essa faxina para você. Tem essa também. E hoje a gente pode falar isso porque a gente tem anos, né? Querendo ou não, quem produz e quem consome o YouTube tem anos de experiência com tudo isso, mas à época as pessoas acreditavam em tudo aquilo. E como os vídeos eles não eram tão longos, né? As pessoas não tinham esse costume, era uma coisa muito nova. Nunca ninguém ia imaginar que o YouTube ele poderia, por exemplo, competir com a TV. Isso era uma coisa inimaginável. Primeiro, nem todas as pessoas tinham acesso à internet, nem todas as pessoas tinham um computador, e isso também vai variar de cada país, né? De país para país. Os Estados Unidos, claro, as pessoas tinham um computador mais rápido, outros países também, mas em outros países isso não era uma realidade para todo mundo. Era muito mais fácil você ter a TV do que você ter um computador com internet, ou você, né, enfim, acho que nem celular com internet ali no começo do YouTube você tinha, então não dava nem para assistir vídeos do YouTube. Resumindo, ela foi acertando sem perceber, e o canal dela foi crescendo de um jeito ali bem orgânico, bem tranquilo, até que ela decidiu que ela ia montar um outro canal. Então ela faz um canal onde ela vai explicando para as pessoas. Ela era muito versátil nos conteúdos dela. Eu tenho que dizer para vocês que ela era uma boa profissional, e eu tendo a dizer para vocês que se ela não tivesse tomado a atitude, talvez a atitude que mais a fez crescer, ela tivesse tomado a decisão, na verdade, a palavra seria decisão, que mais fez o canal dela crescer, mas ao mesmo tempo seria a ruína de tudo, eu tendo a dizer para vocês que hoje ela talvez fosse aí uma das maiores youtubers aí que estaria na plataforma, porque ela sabia fazer os números crescerem, ela entendia de tudo isso. Então ela fazia isso pensando, ela sabia as palavras certas, o jeito certo, e ela foi se dedicando a tudo isso. E ela conseguiu cada vez mais aí perceber que ela poderia viver de YouTube. Então, quando a gente conta a história dela, a gente também conta a história de um nicho. O que eu mais fiquei impressionada com a Maika é que talvez esse medo de perder patrocínios ou coisas assim futuramente fizesse ela, a cada gestação, perder muito peso e muito rápido. Ela estava sempre assim no shape, não é por fazer esse comentário à toa, é porque a gente sabe que nem todas as mulheres têm essa facilidade. E aí você começa a ver que ela colocava ali umas legs, que já eram as publicidades começando no canal dela, e dizendo que fazia exercício com as crianças, e era uma coisa assim bem no comecinho mesmo, e você percebia que já estava começando a entrar essa tal publicidade, que também era uma coisa nova para muita gente. Muita gente se inspirava na vida dela para outras coisas. Então, nesse documentário mostram mulheres que estavam ali no processo de ter o primeiro filho, então assistia para ver como ela lidava com os problemas do dia a dia envolvendo os seus pequenos. Tinham outras mulheres que olhavam a vida dela, se inspiravam no trabalho dela e queriam, por exemplo, ter filhos e não conseguiam ter filhos, que é o caso de uma outra criadora de conteúdo, hoje também influenciadora de maternidade. E é impressionante, assim, os padrões eles são sempre muito parecidos. Casas incrivelmente bonitas, pessoas incrivelmente bem vestidas, e é realmente uma sensação de que você tá num conto de fadas, sendo que todo mundo sabe que não é bem assim a maternidade, né? Mas aí é uma coisa meio individual para cada um, né? Eu sou a pessoa menos qualificada. E aí, então, como eu disse para vocês, ela tinha o canal, né, que seria a família lá, a Mika Stauffer e tal, e mostrava as coisas da família, os filhos, faxina e tal, a vida dela, como as coisas funcionavam, e também monta um outro canal que seria dando dicas de crescer o seu canal. Então ali ela ia contando quando ela ganhou os primeiros $500 na vida dela, como foi a primeira publicidade paga dela, e ela ia dividindo tudo isso com uma certa promessa de ensinar as pessoas a ter uma renda extra. Você não precisaria parar de trabalhar ou parar de cuidar do seu filho para você poder também fazer vídeos para o YouTube e conseguir uma renda extra. Eu achei um trabalho assim super bacana, parecia muito genuíno. E claro, ela estava falando a verdade, tá? Ela estava colocando ali as coisas bem assim, coesas mesmo dentro dos vídeos que ela ensinava pessoas. Isso é bem interessante porque ela teve uma sacada de mestre. Hoje, por exemplo, ela estaria dando vários e vários cursos de como crescer e esses filhos dela aí estariam muito bem. A questão é que ela começou a perceber que depois que passava um tempo em que os filhos dela não eram tão pequenos, ou que as fases mais estranhas, então ela tinha thumbs, por exemplo, ela estava grávida e colocava, não aguentei e fiz xixi na roupa, que né, todo mundo fala que grávida sente muita vontade de fazer xixi, então ela colocava ali essas thumbs que chamavam a atenção, as pessoas acabavam clicando, ela sabia fazer muito bem essas thumbs. Ela também colocava títulos que era sempre, sei lá, não aguentei, acabei vomitando, coisas que faziam as pessoas clicarem, e mesmo que depois o vídeo nem fosse tão interessante, a pessoa já clicou.
É o famoso clickbait. Então, ela já trabalhava com isso, trabalhava com isso muito bem. Só que ela percebeu que depois que os filhos, eles iam crescendo um pouco, a coisa perdia um pouco a graça, tá? Então, ela já estava aí a essa altura do campeonato, ela teve o primeiro filho, o segundo filho, rapidamente engaja-se o terceiro filho e depois, quando ela chega no quarto filho, começa a acontecer coisas que são um pouco tristes. Ela divide com as pessoas uma perda muito grande que ela teve na vida dela, ela engravida, e aí ela acaba perdendo essa criança. Ela faz um vídeo onde ela está no carro chorando porque ela teria perdido o seu bebê, tá? E isso já foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas. Alguém divide uma coisa tão íntima, né? Você de repente perdeu o seu filho. E ela vai explicando algumas coisas e mostra que ela está muito triste, mas que, claro, ela tem muito trabalho a fazer. Ela tem mais filhos ali esperando por ela. Ela tem 3 filhos esperando por ela. Depois de perder o quarto, ela avisa as pessoas, os seguidores dela, de que, na verdade, ela tinha tomado uma decisão junto com o James. Eles iriam adotar uma criança. Então, a adoção era uma coisa que era importante para ela, eles teriam pensado bastante. Ela disse que sabia todas as implicações que poderiam ter uma adoção, no sentido de você adotar uma criança que poderia ter necessidades especiais, e ela disse que estava aberta para tudo. Logo, nos vídeos seguintes, ela começa a dizer que todo o sistema de adoção americana seria um pouco demorado. Ao dividir com as pessoas que ela gostaria de adotar, ela já passou a ser a mãe do ano. Assim, as pessoas passaram a amá-la. As pessoas que assistiram começaram a se inscrever no canal. Quando as pessoas se inscreviam no canal e o YouTube tinha menos canais, o que acontecia? Você tá vendo um canal que as pessoas estão assistindo, depois as pessoas estão se inscrevendo, logo o que acontece? Mais e mais pessoas estavam chegando até o canal dela e encontravam 1 ou 2 vídeos que acabavam sendo interessantes, que acabavam sanando alguma dúvida, sei lá, aprendendo a limpar um armário, que fosse, mas acabavam ficando no canal dela. Isso começou a gerar grandes quantidades de pessoas que chegavam no canal dela através desse anúncio de que ela adotaria. E eu tenho que dizer para vocês que talvez esse tenha sido o vídeo mais importante da vida da Maika, porque esse vídeo ele vai continuar trazendo inscritos e dinheiro para Maika, mesmo depois que ela desaparecer. Eu não vou me adiantar tanto. Mas em seguida disso, as pessoas já estavam, né, todas ali ovacionando a Maika por tomar essa decisão. A Maika e o James, mas a gente sabe que quando o assunto é maternidade, pro bem e pro mal, a coisa sempre cai mais pro lado da mulher mesmo. Isso aí é muito normal. Só que aí o que acontece? Também começaram a gostar muito do James. E a partir do momento que ela disse que o sistema de adoção americana demoraria muito para ela conseguir adotar uma criança e que eles tinham conversado com diversos assistentes sociais, indicado o casal a adotar na China, aí a coisa saiu totalmente de controle. Ela então diz para os seguidores dela que ela vai fazer essa adoção na China. E logo, né, também vem junto o site para encontrar esse filho. Então ela vai dizendo que ela vai fazendo pesquisas, e essas pesquisas, gente, nada mais é do que, sei lá, sabe, desculpa falar, mas é muito estranho, eu achei extremamente estranho. Eu sei que também é fruto de uma época, acredito que não seja mais assim, mas eram várias fotos, assim, muitas fotos. Primeiro que tinha um site dizendo que eles iam ajudar você a encontrar o seu filho, encontrar o filho perfeito. Depois você recebia fotos ali, como se fosse assim, ó, vai olhando aí e vendo. E ela deixa muito claro o seguinte também. Ela diz que quando você vai fazer uma adoção na China, normalmente as crianças que estão disponíveis, elas têm alguma necessidade, uma necessidade especial, seja motora, seja intelectual. Então ela estava sabendo onde ela estava entrando. Isso é muito importante da gente lembrar, para no final não vir aquela galera e dizer assim: ah, mas a maternidade é difícil. Ela não sabia como era a maternidade. Tá, vamos lá, calma. Por quê? Ela tinha filhos, não era 1, não era 2, eram 3. Depois ela vai até a China e ela sabia que a criança que ela adotaria teria necessidades especiais. Não era um será que vai ter ou sei lá, uma coisa que poderia ser que não. Não, já estava claro que teria, tá? Talvez até por isso fosse mais fácil adotar. Vamos adotar na China, vamos gravar tudo para poder monetizar, para que vocês possam nos ajudar a buscar o nosso filho na China. Ok. Começa essa questão toda e os inscritos estão amando aquilo, porque eles começam a participar de tudo. A famosa caixa postal deles era uma coisa assim fora do comum, era presente que não acabava mais, eram coisas que não acabavam mais chegando na casa deles, e eles, claro, ali, né, tinha coisa que era pro novo bebê, que eles ainda nem sabiam quem era, ela ainda estava dando uma olhada, até que um dia ela diz que bateu os olhinhos em uma foto e ficou apaixonada. O menino teria nascido, era um garotinho, e ele teria nascido um dia depois
do aniversário dela. Então isso era uma coisa que fazia com que ela sentisse a conexão com ele. Ele tinha algumas necessidades no sentido talvez de um autismo, alguma coisa que envolvia o cérebro, e foi mais ou menos assim que ela contou, presta atenção, contou para os inscritos, porque existe o que ela conta para os inscritos e o que de repente ela já sabia. Futuramente ela vai dizer que muita coisa ela não sabia, tá? Então isso aí já é uma coisa que tudo bem, pode ter uma coisa ou outra que soube depois. Claro que pode, né? Ninguém tá dizendo o contrário. Mas aí você ser pego totalmente desprevenido não parece muita cara dela. Mas vamos lá. Ela então começa a movimentar muitas pessoas e as pessoas começam a ajudar e engajar cada vez mais, engajar para poder fazer o canal crescer, para que ela conseguisse o dinheiro para buscar o menino. Quando as coisas pareciam ela já tinha escolhido quem ela ia adotar, já estava passando algumas informações, ela recebe alguns vídeos desse, né, futuro filho. Ela também escolhe o nome dele, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, sem trazer para casa. Ela diz que o nome dele seria Hully. Quando chega basicamente ali no momento de buscar, tá tudo certo, o que acontece? Essa mulher some, não posta mais nada, não fala mais nada e as pessoas ficam enlouquecidas. Em todas as redes sociais as pessoas queriam encontrá-la e queriam fazer as mais diversas coisas com ela, chamando de mentirosa, falou que todo mundo foi atrás, ajudou eles, queriam saber onde que estava o Hulix, que aquilo tudo era mentira. Então muitos, inclusive criadores de conteúdo, dizendo que ela só tinha feito isso para chamar atenção e, bom, enfim, disseram que era tudo mentira. Até que depois ela volta com os vídeos. Ela volta com os vídeos explicando que foi um momento difícil, mas que eles já iriam buscar o Hulix e que ela iria mostrar tudo. Então mostra a família indo até a China. É o momento em que o Hulix chega na sala. Então você tá vendo aquele garotinho que está sendo cuidado ali por algumas pessoas. Dá para perceber também que ele era bem grudado com a cuidadora dele, a moça que era responsável por ele. E aí o que acontece? Ele tem que ser entregue a uma pessoa desconhecida. Ele nunca viu aquela mulher na vida. Aquela mulher não tinha a cor dele. As pessoas que ele estava acostumado ali a enxergar eram muito diferentes dela. Então assim, tudo isso conta. Ela não falava o idioma dele. Nesse tempo todo, ela ficou prestando atenção e tentando descobrir qual seria o melhor nome para ele. Ela dá o nome de Hulix, mas ela não teria aprendido, sei lá, uma palavra no idioma dele. Então, para ele, assim, aquilo era tudo muito difícil e ele não queria largar a cuidadora. Eu tenho que dizer para vocês que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, tá? Essa é uma cena que eu, sinceramente, nem vou descrever muito, porque a sensação é que estavam tirando ele do colo da mãe dele, entregando a estranhos. Isso foi uma coisa que eu parei assim, eu falei, meu Deus, que coisa horrível. E realmente tem uma diferença muito grande em você adotar pessoas que vêm de outros países, porque a adoção internacional envolve também essa questão de idioma, cenário, pessoas, cultura, e tudo isso dificulta um pouco mais. E aí que entra um rapaz, ele veio de uma Coreia, né, que enfim, melhor a gente não falar. O pai dele teria morrido e a mãe entregou a adoção. Enfim, ele acabou nos Estados Unidos. E ele diz que ele lembra muito bem quando foram buscar ele. E ele disse que lembra do barulho do avião, ele disse que lembra de tudo, dos cenários que ele não veria mais. Então, como aquilo, até os dias de hoje, ele lembrava. Ele já é um adulto, como vocês podem ver na foto. E assim, tudo isso foi acontecendo com o Hulix. Dava para perceber no avião ele chorando. Essa foto que vocês podem perceber que tem como se fosse uma arte por cima, é porque eles não quiseram mostrar o Hulix na série. E eu tirei exatamente dessa forma, porque eu achei que seria importante. Ele era um menino lindo, assim, lindo mesmo, super fofo, e ele tá chorando, porque ele não quer aquele barulho, ele não tá entendendo nada, ele nunca esteve dentro de um avião. Vocês estão conseguindo compreender? E as pessoas que estão tentando consolá-lo não falam o idioma dele. Resumindo a viagem, pesadelo, um pesadelo, tanto pro Hulix como também pra família. Chegando na casa, bom, todo mundo meio que começa a chorar nas câmeras, claro, não dá pra você ter um momento íntimo, né, porque o menino mal chega na casa, ele já tá sendo filmado e eles estão dizendo como tudo isso foi triste. Eles também perceberam, talvez, que tenha caído mal, né, essa coisa toda que aconteceu na sala ali em que ele foi entregue, e daí eles começam a explicar como, né, foi difícil pra eles e que eles tentariam ser os melhores pais para o Hulix. Ok, só que algo começa a mudar. Primeiro, o número de seguidores, que começa a crescer muito. Eram muitos patrocinadores, mas muitos, de roupa, brinquedo. E, gente, empresa muito grande mesmo começou a patrociná-los e eles tinham muito dinheiro. Assim, o Hulix começou a trazer muito dinheiro para eles desde o momento em que eles disseram que adotariam o Hulix. Assim, sempre foi uma mina de dinheiro para eles. Eles conseguiram comprovar isso.
Vocês lembram quando eu disse para vocês que eles ficaram um tempo sem postar vídeos? Pois bem, só por ter dito que eles adotariam e ter escolhido ali o título certo, o que aconteceu? O YouTube continuou funcionando. Então, quando as pessoas pesquisavam maternidade ou adoção, o vídeo dela era recomendado. E aí mais inscritos começaram a chegar. E o canal dela começou a crescer muito. E como as pessoas estavam com hiato grande, desde o último vídeo que ela tinha postado até todos esses vídeos sobre o Herlex, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a consumir freneticamente o conteúdo dela. Era como se você estivesse esperando o episódio final, sei lá, da sua série favorita, e esse episódio final era sempre cancelado, e você ia todo dia lá para ver se o episódio estava postado, seria assim. E ela foi percebendo que isso dava dinheiro. Então, daí para frente, ela começa uma jornada com o Herlex. Todas as thumbs tinha o Herlex, mesmo se o vídeo não fosse sobre o Herlex. Era comprando alguma coisa, era falando sobre a adaptação do Herlex, era falando de alguma coisa sobre o Herlex. E você começa a perceber também algumas coisas que normalmente acontecem em vlogs. Por quê? Tem umas cenas que são muito estranhas. Tem uma cena que, primeiro, o Herlex, ele chupava dedo, tá? Ele chupava dedo. E as pessoas começaram a achar um pouco estranho, porque ele começava, parece que o dedo estava um pouco para trás, mas ninguém conseguia perceber o que era. E ela começa a dizer que o dentista teria dito que se ele não parasse de chupar dedo, ele teria que fazer uma cirurgia no futuro, e eles estavam tentando fazer com que isso não acontecesse. Só tem um problema. Ela esqueceu que boa parte das pessoas que estavam lá lembravam dos filhos dela quando eram pequenos. E eles chupavam dedo, mas o Herlex não podia chupar dedo. Depois também vem uma nova fase, tá? A fase de levar ao médico. Lembrando, eles estavam preparados para tudo. Vocês lembram dessa frase? Estamos preparados para tudo. Sabemos o que estamos fazendo, tá bom? Se você está preparado para tudo, tudo bem. E aí começam exames onde você consegue perceber que o James está em todos os exames. Tem exames ali laboratoriais, ele está junto, porque, claro, tá gravando, né? Tá sempre gravando. Na hora de voltar, ele vai falando sobre o exame, tá gravando e ele tá sozinho, e as pessoas começam a se questionar. Ela não aparece mais nos vídeos do Herlex? Ou então ela foi embora? E aí ela dá uma resposta para as pessoas dizendo que ela ficou com os outros filhos e falando. Ela, às vezes, ela era um pouco grossa. E ela estava no sofá, tá? No sofá da casa. E aí algumas pessoas até colocaram que ela nem teve a dignidade de levantar para dar uma satisfação para as pessoas, mó cara, assim, de que acabou de acordar dizendo que não tinha como, né, ir no exame porque ela estava cuidando das outras crianças. E o mais interessante de tudo é que qual o problema se ela estivesse dormindo e esse homem sozinho, o pai sozinho, tivesse levado para fazer exames? Nenhum. Mas quando você abre a sua vida publicamente, as pessoas vão criticar. E vão criticar quando você estiver certo, vão criticar quando você está errado, vão criticar sempre. E ela começou a não gostar daquilo. Aquilo começou a incomodá-la, ela queria parecer a mãe perfeita. É aí que quando essa história toda ela surge, também ela muda de status. Ela queria muito um status de celebridade. E ela consegue isso quando eles fazem uma matéria sobre ela na People. Ela faz a matéria da People como se fosse a mãe do ano, né? Essa coisa toda aí. E ela se sente assim, né? Muito importante. E não podemos esquecer que essas coisas também ajudam muito no quesito publicidade. Então, algumas marcas começaram a procurá-la para poder fazer publicidade, afinal de contas, ela já não era mais qualquer influenciadora de maternidade. Só que acontece que o tempo foi passando e a gente começa a perceber que cada vez mais os vídeos do Herlex eram os vídeos que davam visualizações. As pessoas adotaram, sem perceber, junto com a Maika, o Herlex. Só que a Maika ficava com o dinheiro e a Maika ficava com o trabalho. E sabe-se lá mais o que ela ficava, porque às vezes dava a sensação que ela não gostava do Herlex. Ela não conseguia ter pelo Herlex algum tipo de sentimento, porque era uma coisa muito estranha. Ela queria que o Herlex fizesse coisas que os filhos dela nunca precisaram fazer. E, ao mesmo tempo, ela também demonstrava umas broncas que ela gravava que não fazia sentido. Tinha qualquer mãe, né? É uma coisa muito estranha, porque tem uma bronca que ele toma por querer comer. Eles fazem esse documentário analisando os vídeos dela, os vídeos que ela postava no canal dela. Então você vai vendo que aqueles vídeos, eles existiram. Logo, o canal tá extinto, tá? Então não tem mais como entrar no canal dela, eu já fui lá olhar. E o Herlex tá na escada e ela fala assim pra ele que, ele fala que tá com fome, e ela fala que essa é mais uma birra dele. Ela sempre vivia reclamando dele. Ela dizia, essa é a 8ª birra que eu tenho que aguentar no dia. E nesse dia ele
estava na escada e ele disse que estava com fome. E ela deu a entender que todos estavam tomando café e ele não tomou café com todo mundo. Então, meio que assim, ela estava brigando por ele estar com fome, já que ele foi comer na hora errada. Lembrando, né, ela estava ainda adaptando o Hullix na casa, adaptando o Hullix até mesmo a saber que aquilo era um café da manhã. É estranho, mas na cabeça dela estava certo. E ela briga com ele e diz, tá, o que você quer? Ele diz, eu quero comer. E olha só que estranho, né? Porque futuramente ela vai dizer que ele não verbalizava nada. E eu vi esse menino verbalizar algumas vezes aí no documentário. E olha que ele estava tentando verbalizar em inglês. Então coloca na escada e diz o seguinte, que então ele vai ter que esperar um pouco. Por esse pouco eu consegui perceber que seria a próxima refeição. E é aí que os comentários começam. Nossa, que tipo de mãe briga com o filho por sentir fome? Que tipo de mãe deixa o filho com fome? Nossa, será que o Hullix não está sendo alimentado? E essas coisas começam a acontecer. E talvez isso tenha mexido um pouco no ego dela de super mãe, porque ela estava quase naquele patamar do brilhante da Natalia Grace. Inclusive saiu o vídeo, tá? O vídeo da Natalia Grace com o final da segunda temporada e a terceira temporada. E ele está aguardando vocês assistirem. Por favor, se vocês puderem assistir lá, vai ser bacana pra caramba. Então, voltando aqui, ela estava nesse patamar aí do brilhante. Eu quero fazer, né? Quero fazer acontecer aqui como mãe. E várias marcas que não acabavam mais. Aí vem um vídeo estranhíssimo que ela teria postado e assim, segundos depois ela me corta, me tira o vídeo do ar. Só que acontece que esse vídeo não foi tirado porque teve um erro, não, esse vídeo tinha uma coisa escondida, alguns segundos que eram estranhos. Segundos em que o papai estava procurando o Hullix e o Hullix estava em um armário. Aliás, era muito normal ver o Hullix no armário. Eles não, né, enfim, não se atentaram a isso no documentário, mas eu me atentei. Ele estava sempre escondido no armário, fazendo pirraça no armário, brincando com o sapato do papai no armário. E quando ele sai do armário, isso teria sido filmado, estava nesse vídeo que ela retirou logo em seguida, ele tinha os dedinhos que ele costumava pôr na boca amarrados com fita adesiva. Pois bem, fita adesiva daquelas que você coloca na boca das pessoas, sabe? Aquelas fitas que são bem complicadas de tirar, nas mãozinhas dele para que ele não chupasse os dedos. E é aí que, algum tempo depois, alguém conseguiu essas imagens. E quando as imagens começam a circular, as coisas começam a ficar bem ruins para ela. Só que ela sabia contornar tudo. Ela começa a falar sobre os problemas dele. Vamos, ele é um médico, ele vai ter problemas com a fala, também tem autismo nível 3, ele também tem TDAH. Ela começa a falar várias coisas ali que ele tinha e tudo bem. E ela dizendo que não ia desistir dele, que eles iriam tentar tudo o que fosse necessário. E era estranho, porque assim, tá, tudo bem, ele poderia ter todos esses diagnósticos, ninguém tá dizendo o contrário. A questão é que não é como se de repente você mudasse isso do dia pra noite. Mas a Maika conseguia, tá? Se você não consegue, é porque você não aprendeu com a Maika. No dia seguinte já tava lá, né? O Hullix tentando falar macarrão, o Hullix falando bola, o Hullix dando beijinho e interagindo. Muita coisa que o médico disse que ele não conseguiria fazer. E as pessoas estavam encantadas, assim, colocando ela como, nossa, quanta coragem você tem, como você conseguiu fazer ele evoluir tanto. E essa coisa toda começou, né, a girar em torno dos esforços da Maika em fazer o filho dela melhorar, em fazer o filho dela ficar o mais independente possível. E é aí que começam as publis para o Hullix. Inclusive tem uma que é muito curiosa, um sabão líquido de roupa de bebê, e ela está dizendo que ela amou aquele sabão líquido, e assim, tinha o sabão líquido do lado do Hullix, assim, era um patrocínio para o Hullix, porque veja só, esse sabão era para roupas de bebê. E ela disse que foi incrível usar aquele sabão, porque ela pôde abraçar o filho dela e sentir um cheiro de bebê, como se fosse aquele cheiro de bebê recém-nascido que ela não pôde sentir no Hullix. Muita gente começou a perceber que, na verdade, ela estava usando o Hullix para ganhar dinheiro, né? Isso talvez fosse novo na época, as pessoas não percebessem isso, pensassem que tudo era totalmente genuíno e perceberam que ela estava usando. Tem gente que usa filho, tem gente que usa gato, tem gente que usa cachorro, tem pessoas que adotam gato, cachorro também para poder, enfim, colocar, porque é super fofo e tal. Então, ela achou que seria a mesma coisa e ela trata o Hullix exatamente como muitas pessoas aí tratam os seus pets, né? Os seus pets de gravação. Por quê?
Quando não tá mais engraçado, vamos lá, a gente coloca em outro canto. E foi basicamente isso que ela fez. As pessoas que acompanhavam o canal começaram a perceber que ela estava sumida. Não postava mais vídeos ou postava vídeos aleatórios de faxina e as pessoas não queriam mais ver aquilo, as pessoas queriam ver o Hullix. E quanto mais perguntas surgiam, mais ela excluía os vídeos do Hullix e aí os vídeos começaram a ficar indisponíveis. É nesse momento que começou um estardalhaço gigante e esse estardalhaço foi o que muita gente aí falou, foi mais ou menos ali no ano de 2020, muita gente começou a falar sobre esse filho aí que de repente teria desaparecido. O que essa mulher fez com o Hullix? Será que ele não tá no quintal? Já colocaram ali um true crime, né? De repente fizeram alguma coisa assim com o menino. Isso perdeu o controle. As pessoas começaram a fazer diversas ligações, tá, para a polícia. Eles eram de Ohio. Muita ligação, mas muita mesmo. Até que os policiais tiveram que checar. E aí eles deram a entender que o resultado dessa checagem acontece no documentário. Só que no documentário, no fundo, tem uma mulher que ela tem um podcast, ela é escritora e tem um podcast. Ela foi a pessoa que fez o tweet porque a Micah estava, enfim, teria adotado um filho para ganhar dinheiro. E aí várias outras pessoas começaram a prestar atenção no tweet dela, foi retweetado até que caiu na mão do BuzzFeed e outros lugares que decidiram publicar a história. E foi dessa forma que tudo virou a loucura que virou, porque afinal de contas a mulher teria aparecido até no People, estava lá, né, com um filho que ela teria adotado, amado e prometido tudo e não entregou muita coisa, né? Ela já estava com ele já há um tempo, já há quase 4 anos e ninguém conseguia saber onde estava o garoto. E aí passa de repente, essa mulher interesseira adota este menino na China, porque era o que já todo mundo estava pensando para poder fazer visualização, para queremos saber o que aconteceu com o Hullix. E isso começa a virar assim uma coisa que eu acredito que ela nessa situação assim ficou sufocante, insustentável, não tinha como, mas ela fez o melhor que ela pôde. Ela deixou a poeira baixar um pouco, deixou as pessoas um pouco tranquilas. Também tinha o marido dela entendia muito de carros. E não me falha a memória, ele era engenheiro, então ele trabalhava mostrando, tinha um canal no YouTube que ele mostrava como limpar o carro, como fazer certas coisas no carro. O canal dele ia muito bem, inclusive. E o mais engraçado disso tudo é que ele também continuou postando vídeos, então basicamente assim, só ela tinha desaparecido. E agora vem a cereja do bolo. Porque também tem um motivo para, de repente, muitas pessoas começarem a perguntar onde está o Hullix. Antes dela parar de postar vídeo, parar total de postar vídeo, a família não tinha mais apenas 4 filhos, já tinha um 5º filho, porque ela vai também postar que ela está grávida. Primeiro ela vai fazer uma outra postagem. Ela vai dizer que ela tinha tomado uma decisão junto com o James de adotar novamente. E isso deixou todo mundo assim, nossa, mas aonde ela vai parar? Isso aí já tá começando a ficar um pouco descontrolado, né? Vamos com calma, senhora. Só que ela não quis saber, não. Ela disse que ela queria adotar mais uma vez. Só que no meio, né, no meio de tudo isso, tem até uma foto, que é aquela parte, né, criança do fundão aí que mora em mim acabou falando mais alto. Podem me julgar. Que é uma foto onde ela está de joelhos. Gente, essa foto é bizarra, sabe? Assim, é o cúmulo de você querer chamar a atenção assim, mas gera uma vergonha alheia tão profunda que eu fiquei pensando, meu Deus, você editou isso, moça, tira isso, sabe? Não faz isso não, porque ela se ajoelha e oferece alguma coisa pro esposo dela e seria uma chupeta. Você quer essa chupeta de presente? E tem a foto aqui, não sou eu que tô dizendo, tá? Ela tava entregando uma inofensiva chupeta para o marido dela. Não quero saber. Foi isso que aconteceu, porque eles teriam um 5º filho. E aí que a história, ainda bem, né, da adoção, ela acabou, porque eles teriam mais um filho, então aí o que acontece, né? Eles acharam que com um novo filho, eles também esqueceriam um pouco o Hullix. Mas 5 filhos também, né, a pessoa precisa ter, realmente, publicidade é a 1000 por hora, porque senão fica muito difícil. Só que ela tá lá, então ela mostra tudo de novo, maternidade, um monte de coisa, e vai ser depois disso que ela vai ver que ninguém se interessou pelo 5º filho dela e vai desaparecer. Tá? Então seria basicamente isso, desaparece aí nesse momento. Então fica a pergunta, ainda assim ela vai adotar? Cadê o Hullix, né? E aí volta, cadê o Hullix, cadê o Hullix, cadê o Hullix? Depois de bastante tempo,
e talvez de muitas ligações da polícia, porque eles contam que a polícia teria ido até a casa deles, checado os outros filhos, coisas relacionadas a de repente eles terem maltratado os filhos, um monte de problema. Eu não vou falar dos outros casais de vloggers, porque eu nem entendi porque eles estavam ali, sinceramente, assim. Foi muito legal, engraçadinho, tá, mas a história é sobre esse casal, né? Não vamos tentar já também fazer uma publi aí, né? Fazer uma divulgação de canal, se nem tem nada a ver, né, com a história. A gente tá falando de um casal que não se inspirou nessas pessoas, tem uma história própria, que já tem começo, meio e fim, então não vejo nenhuma necessidade. Até porque essas pessoas tiveram suas histórias e continuam com seus canais. Enfim, não entendi nem por que eles decidiram fazer essa mescla. Aparece então um vídeo deles e todo mundo foi assistir, assim, era aquela coisa doida, insana. Todo mundo todo dia ficava atualizando páginas. Fazem um pronunciamento que muitos canais em 2020 reproduziram porque ainda estava disponível no canal deles. Eu não vou trazer só uma foto. Só que eles estão assim, sabe? A famosa blusa branca, estão na cama, os dois, o casal. E a gente percebe, eu consegui perceber de leve, tá? Depois, se alguém for assistir ou lembram, eu percebo, por exemplo, que eu via muito mais o James se divertindo com as crianças, todas em geral. Inclusive, tem uma cena em que ele tá correndo com o Hulix. Gente, o Hulix corria. E depois ela dizendo que o Hulix não ia falar, que o Hulix... É muito estranha essa história. Os dois estão sentados na cama e eles vão explicar para os inscritos o que aconteceu com o Hulix. Eles dizem que, conforme o tempo foi passando, eles foram fazendo outros exames. E esses exames apontaram que o Hulix teria como se fosse um tumor, né, no cérebro e tal, e precisaria de muita coisa. Que o Hulix nunca andaria, não falaria, que o Hulix usaria a fralda para sempre. Enfim, seria muito difícil cuidar do Hulix e demandaria muito dinheiro, esforço, que o Hulix talvez nunca saísse de casa e que isso fez com que eles procurassem um outro lar mais estruturado para poder cuidar do Hulix. E isso, meus amigos, caiu assim bem mal. Entre muitos xingamentos e promessas de pescoços para todos os lados, existia a seguinte frase: como um pai e uma mãe adotam, trazem para casa, sabendo que isso aconteceria, que assim, alguma deficiência física ou intelectual, sabem que era intelectual antes, buscam e ficam 4 anos e agora vem com essa história de que ele tinha diversos outros problemas que de repente eles não contaram ou souberam depois e todo mundo começou a questionar ali as coisas que ela estava falando, porque ela estava dizendo que ele teria que usar fralda a vida inteira, várias coisas que você percebia que de repente não parecia ali que era a realidade dos vídeos. Ele estava interagindo, ele estava falando, tem uma hora que ele fala macarrão, ele fala bola, ele estava interagindo, ele já gostava dos irmãozinhos dele, e ela ainda deixa uma frase assim meio que no ar, que é assim: e muitas outras coisas aconteceram, mas para preservá-lo nós não vamos falar sobre. Ainda meio que jogando a culpa no Hulix. Assim, será que o Hulix fez alguma coisa tão absurda que eles tiveram que mandá-lo embora depois de 4 anos? Né? Ou de repente, né, acabaram ali achando que com o 5º filho eles conseguiriam tirar o Hulix da jogada e ninguém perceberia, porque o filho dela que nasceu estaria simplesmente tomando o lugar do Hulix e assim, esse aqui é o novo Hulix. Eu não sei nem como eles não deram o nome de Hulix. Eu sinceramente não prestei nem atenção se era menino ou menina, mas sei lá, dá o nome de Hulix então, porque aí ficaria mais fácil. E ela começou a excluir os vídeos porque as pessoas também começaram. Então você tem que pegar todo o dinheiro, acho que certíssimo. Certíssimo, certíssimo, perfeito, assim, olha, palmas, porque diziam, se ele tinha tantas necessidades, agora a sua obrigação é pegar todo o dinheiro que você ganhou com o Hulix, já que você deu ele a outra família, você pegue todo esse dinheiro, inclusive das publicidades, porque tem, lembra, gente, o do sabão era do Hulix, alguém contratou ela para fazer aquele comercial do sabão por causa do Hulix, era o Hulix que era para aparecer, não era nenhum dos filhos dela. Era o cheiro de neném que ela nunca sentiu no Hulix, porque ele veio um pouquinho mais velho, sabe? Seria basicamente isso, e essa mulher mimando o menino. Aí ela vem com uma história depois de que ela sim teria juntado dinheiro, dado e tudo mais. Só que acontece o seguinte, essas coisas não funcionam exatamente desse jeito. Publicidades são feitas e vídeos eles continuam rodando e monetizando e dando dinheiro. E pensa bem, com essa história de procurando Hulix, muita gente começou a reassistir os vídeos, até mesmo procurando alguma coisa que desse indício de onde o Hulix estava. Então por aí a gente já imagina quantas views eles começaram a ganhar, até mesmo pelo Hulix não aparecer mais nesses vídeos. Bom,
Ela disse que teria acertado aí, teria encontrado uma família mais apropriada, que hoje ele estaria vivendo uma vida plena e feliz. O que é fato também é o seguinte, a menos que tenha acontecido um processo, tá? Que alguém tenha processado por fazer isso e de repente eles fizeram de fato um levantamento legal, saber quanto eles ganharam de fato com o Rolex entre visualização, publicidade, tudo, tá? Até mesmo uma foto no Instagram pode render muito dinheiro se você estiver anunciando alguma coisa. Se não foi feito isso, dificilmente eles vão saber quanto o Rolex fez de dinheiro. Fato é que o que eu vou contar pra vocês, assim, é bizarro. Por quê? Ela vinha dando sinais. Ela dava, por exemplo, ela falava das pirraças dele, só que ela dizia a oitava pirraça, a sétima pirraça, ele sempre faz isso, e ela tava sempre reclamando de alguma coisa que ele fazia. E tem uma cena icônica. Essa mulher diz que eles vão pra Disney. Só que antes disso, já com o Rolex e com os vídeos do Rolex e com os inscritos que o Rolex trouxe pra ela, o canal dela foi passando de 500 mil. Era um canal ali de 30 mil inscritos. Até o Rolex chegar. Aí o que acontece? Vamos lá, ela até mesmo diz quando eles estão indo pra Disney que ela estava viajando com o sabor de ser uma celebridade. E ela vai agir basicamente como se ela fosse uma. Chegando nessa Disney, ela diz que o sonho dela era ter uma joia da Cartier. Ela queria entrar na Cartier e comprar uma joia, enfim. E o marido dela está contando isso pra câmera, que era o sonho da vida dela. Então ela entra lá e ela sai, né, que o James dá de presente pra ela uma pulseira lindíssima da Cartier. Tá, só que essa pulseira, ela custava $6.500. Guardem essa informação. Na mesma viagem que eles estão fazendo, ela está sentada num lugar muito bonito, parece que tem uma fonte, alguma coisa assim, e toda hora ela levanta o braço. E é como se fosse aqui, esse relógio da Shein que eu tô aqui, esse relógio que eu paguei R$28, mais a taxa, ficou acho que uns R$40, menos. Só que ela tá com $6.500 aqui e tá tudo certo. O problema é que enquanto ali a pulseira da Cartier dela está reluzindo ao sol, imaginem qual era o tema ali, o que ela estava discutindo com a câmera, o que ela estava contando para os inscritos. Como era caro a fonoaudióloga do Rolex. A profissional cobrava $500 para fazer o tratamento fonoaudiólogo do Rolex, mas ela achava aquilo um absurdo, porque eles não tinham dinheiro para tudo aquilo. $6.500 no pulso, reluzindo ao sol. $500 era muito dinheiro. Lembrando, sem o Rolex não tinha a pulseira da Cartier. E ela dizendo que encontrou, né, uma outra fonoaudióloga que cobrava $70 por meia hora de consulta, que já era o suficiente. Então, assim, já estava começando ali, o que ele precisava já estava começando a ser negligenciado de uma forma ou de outra. E ninguém esquece esse vídeo, ninguém. Justamente a pulseira da Cartier, levantaram até o valor da pulseira da Cartier. Realmente o pessoal, quando fica indignado, levanta um CSI. Que voltando no vídeo, que sei lá quantas pessoas, quantos canais do YouTube reagiram, foi aquele vídeo, né, que ela dá a explicação que ela diz que não pôde ficar com o Rolex, todo mundo lembrando da pulseira da Cartier, da casa dela. Gente, a casa nova dela, a casa que ela comprou, né, para a família morar, aquela casa igualzinha às casas que a gente está acostumado a ver. Esse nicho mesmo de influenciadores de maternidade. Depois desse pronunciamento de que ela teria colocado o Rolex com uma outra família, meus amores, acabou para ela. Por quê? O pessoal começou a se organizar, sem contar todos os vídeos de react, que vocês imaginam tudo que não falaram, né? Só não chamaram ela de loira e bonita. O restante, tudo que vocês imaginarem assim, que veio do mais subterrâneo da mente de uma pessoa que está indignada, né? Bem indignada. Por quê? Vamos combinar, eu sei, e é falado no documentário também, e eu discordo em partes, por quê? Eles vão chamar pessoas que nem tem a pessoa que foi responsável pelo tweet expondo ela, tá? É o famoso exposed, onde você vai lá, eu vou expor essa influenciadora aqui que tá adotando filho, que tá tendo filho e tal. Essa mulher tá participando do documentário. Agora eu não lembro o nome dela, Sophie alguma coisa, eu sei que ela é escritora e tem um podcast. Ela sabe exatamente como funciona esse negócio do YouTube. E essa moça coloca o primeiro post que vai dar origem às matérias, depois futuramente, e a queda total aí dessa galera. Tinha que expor, claro, né, o que estava acontecendo era absurdo, as pessoas por si só fariam isso, enfim, né, fariam isso chegar a algum lugar. Só que também teve um grande movimento de pedir para que as marcas se desvinculassem totalmente desse casal, porque eles eram pessoas fraudulentas, né? Pessoas que faziam mal a pequeninos. Isso é uma coisa que ninguém tolera, né? Não mexa com idosos, pequeninos e gatos, né? No YouTube ficou um pouco complicado. E aí o que aconteceu foi que eles começaram a perder
todos os patrocínios, não tinha mais patrocínio. Em seguida, desse cancelamento, esse cancelamento gigante, vem novamente uma nova onda, que é quando essas notícias começam a sair e eles ficam completamente expostos. Quando essas notícias saem, aí a coisa muda um pouco de figura, porque eles chegaram a dizer até mesmo que pessoas queriam deletá-los, queria deletar seus filhos e assim por diante, e o nível de hate foi extremamente ali alto, né, muito hate. E aí, nesse momento, eles começam a dizer que se hoje, né, se tivesse acontecido hoje, as coisas poderiam ser diferentes. Então, vamos lá, chega aquele momento do documentário que vamos fazer o quê? Vamos chamar a voz do convidado barra especialista, barra não temos certeza se é especialista, barra vamos dar aqui um chá de noção para as pessoas. E esse especialista ele diz que, na verdade, isso que aconteceu é mais comum do que se pensa. As pessoas adotam e às vezes não conseguem se adaptar. Então, não é incomum uma pessoa ter saído de um lar adotivo e ela passar por vários outros lares adotivos até ela conseguir se encontrar em um lar adotivo. Primeiro, tenho que dizer, de serviço, tá? De serviço, porque claro que existem situações, há situações em que sim, existiu mesmo essa situação em que você passou por diversos lares adotivos. E normalmente essas pessoas, elas não continuam nesses lares adotivos porque elas passaram situações muito tristes que eu nem vou começar a falar aqui. E também ele esqueceu de falar o seguinte, que existem muitas casas, como era o caso da casa da Natalia Grace, lá com a família Mans, que fica diversas pessoas morando na casa porque as pessoas estão interessadas no cheque. Aí um dia alguém chega, vai lá, então realmente isso acontece. Acontece, só que você tem que colocar isso em questão de cor de pele, idade, você tem que separar isso um pouquinho melhor, porque no caso do Hulix, ninguém está falando de uma pessoa que adotou à distância, né, de um outro país, quando chegou viu que aquilo era inviável e no mesmo mês ou um mês depois, não que isso fosse menos, tá? Mas ainda é um pouco melhor do que você conviver. Pensa bem, esse menino sai de um lugar onde ele está acostumado a ver, na cabecinha de 4 anos dele, tem um mundo ali de uma cor, com um certo barulho, um certo som, um certo idioma, pessoas conhecidas, e de repente ele vai para um lugar onde tudo é diferente. E ele se acostuma àquilo, porque ele passa 4 anos com a família. E depois ele é colocado em outro lugar. Então, tudo bem, ficou legal, tá? Você conscientizou muita gente, entendemos, né? Os desafios da maternidade. É tudo muito bacana de se ouvir, né? Você saber que as pessoas, realmente tem muitas pessoas, infelizmente, que passam por mais de um lar adotivo. Só que tem todas essas coisas. Tem lares que ficam por um tempo porque a mãe tá presa, aí a mãe sai, eles acham que de repente vai devolver, não dá certo, ele volta, vai para outro lar adotivo. Sabemos de tudo isso. Só que a questão, nesse caso, desculpa, não dá para passar pano. Dizer que ela não sabia como era a maternidade, ela sabia. Tá bom, 50 crianças comem da mesma comida, assistem a mesma TV, vão para a mesma escola e têm personalidades diferentes? É verdade. Eu tenho filho. Não sei como é a maternidade, mas eu quero ter um filho. Né? Vamos pensar dessa maneira. Sabemos que não são os motivos corretos, mas vamos pensar aqui de uma forma aqui um pouco mais simples. Aí ela vai lá e adota, só que acontece o seguinte, gente, ela tinha 3 filhos, e idades assim bem diferentes, ela passou por várias fases ali. Então ela sabia que ela estava adotando. Ela está adotando alguém da China, ela achou que ele ia chegar nos Estados Unidos falando inglês, e também assim, tudo que ele tinha de problema era apenas na China, que de repente eles não iam legendar o problema para os Estados Unidos, não. Ele tinha suas necessidades especiais, ele precisava de uma atenção maior e ela sabia muito bem disso. Só que ela também já estava tendo uma noção antecipada do lucro que ele já estava dando. Isso não tem como dizer diferente. E quando eu digo ela, eu digo casal. Tá, tudo bem. Ela foi uma pessoa que as pessoas culparam mais. Talvez ela tenha sido um pouco mais dissimulada. Isso aí tá sem esse negócio de a mãe é sempre culpada. Não. Isso aí, se você assistiu o documentário, você percebe. Dá para perceber que o negócio dela, ela era a cabeça ali e ela era muito inteligente. Na minha opinião, a desinteligência ali aconteceu quando de repente ela achou que ela poderia substituir. Como se de repente ela pudesse fazer o Hulix ele ser, sei lá, o jornal do dia anterior, assim, e não funcionou desse jeito. Ela trouxe muita gente para a comunidade. Como eu disse para vocês, ela adotou esse menino junto com muitas pessoas que torciam, que admiravam a forma com que ele era tratado e de repente uma dessa.
Então não adianta, você tem que ter também muita coragem que você, com 3 canais que eram bem-sucedidos. O segundo canal dela não, mas o primeiro era muito bem-sucedido. O canal do marido dela também era muito bem-sucedido. A vida que eles levavam era visivelmente uma vida de alto padrão. E você dizer que você não pode ficar com ele porque ele iria precisar de coisas que você não pode dar. O quê? Os 4 anos que ele passou na casa dela. Então, assim, são coisas muito difíceis da gente entender, por mais que, existe uma ciência para tudo, isso pode acontecer? Pode, mais uma vez, tudo pode acontecer. Né? Não é também para as pessoas saírem fazendo mal umas para as outras, tirando a vida umas das outras, e elas acabam fazendo isso. Eu não vou mentir para vocês, quando eu conto essa história, eu não consigo não pensar no Hulix, até porque vocês encontram muitos vídeos do Hulix. Ele era muito fofo, gente, ele era muito fofo, e todas as vezes que ela tá falando dele, que ele tá fazendo pirraça, que ele tá... Você tá vendo que ele não tá nem entendendo, na verdade, o que ela tá... Sabe assim, ele era muito pequeno também. Ela não tava falando de um, sei lá, um adolescente de 15 anos. Ele era pouco mais que um bebê. Comportamentos que nem os filhos dela tiveram. Então, isso é uma coisa um pouco triste. Você percebe que foi apenas um uso. Sabe, foi um uso, foi como uma parceria. Só que essa parceria só ela ganhou. Todas as parcerias todo mundo ganha. Nessa parceria só ela ganhou. E aí... existe um final, né? Porque tá todo mundo se culpando, dizendo que se soubessem que ela ia passar por toda essa situação de hate, não teriam feito. E eu fico pensando, não teriam feito, isso tudo teria acontecido, ninguém perguntaria, teriam realmente comprado e continuariam seguindo essa mulher? Mas ela recebeu muito hate. Ela recebeu, caramba, o menino foi tirado do país dele, levado para os Estados Unidos, passou 4 anos com uma família mala pra caramba, porque passava filmando cada coisa. O menino fazia xixi, filma, cocô, filma. E depois de 4 anos, depois que ele deu muito dinheiro para essa família, manda para uma outra família. A gente nem sabe, eles disseram que deram aí um dinheiro, que todo o dinheiro que conseguiram com alguma coisa do Hulix foi dado. Cadê o recibo? Né? Recibo ninguém apresenta. Depois também eles não tinham certeza. Até esse documentário sair, muita gente ainda se perguntava onde estava o Hulix. E que a polícia foi atrás e descobriu que o Hulix estava seguro, estava com uma família, que o Hulix tinha sido adotado por uma boa família e, ao que tudo indica, estava muito bem e muito saudável, o que é muito bom. Eu espero que o Hulix esteja numa casa maravilhosa e que o dia que ele assistir esses vídeos, porque provavelmente alguém vai falar para ele, vai acabar comentando isso com ele, ele saiba que Hulix, você teve uma sorte, meu querido, enorme, mas uma sorte enorme de sair dessa família, tá? Dessa família que simplesmente não conseguiam nem mesmo gostar dos próprios filhos, porque eles não poupavam nem os próprios filhos, e você teve a oportunidade de ter uma família. Parabéns também para essa família que ficou com o Hulix, porque não deve ter sido fácil também você começar a cuidar, de repente, de certas questões aos 4 anos é uma coisa. No caso ali, ele já tinha, 4 anos tinham se passado, estava com 8, então isso também já é um desafio maior para a família que acabou ficando com o Hulix. Então, essa família, se de fato está com intenções boas, eu acredito que sim, em relação ao Hulix, eu desejo toda a sorte no mundo e eu tenho que dizer que foi uma sorte enorme você ter saído dessa família, porque a gente não imagina o que esse menino pode ter passado, o que o Hulix pode ter passado quando as câmeras estavam desligadas. Se a moça não conseguia se conter muitas vezes e mostrava a mesquinhez dela na câmera, que depois ela ia editar aquele vídeo, vocês imaginem quando desligava a câmera. Será que aquele menino estava chorando de fome? Ele queria comer. Será que ele comeu depois? Será que ela não estava castigando ele? Será que não aconteceu? Olha quantos serás, né? Pode ser tudo uma bobagem? Pode, mas foram coisas que ela não achou que deveria ser cortado, vamos colocar dessa forma. Até os dias de hoje ela não continuou canal nenhum, ela deletou os canais dela e também não tem rede social, não quis dar entrevista para Max, não quis dar entrevista para ninguém, nem ela, nem o James, mesmo que o James continue com o canal dele. Inclusive, parece que o canal dele vai muito bem, que fala sobre carros e tudo mais. Lembrando, ele é engenheiro e parece que é engenheiro nessa área aí de carros, enfim. Parece que ele se deu bem, mas os planos dela, infelizmente, que era o que ela sempre quis, né? Ela sempre quis ser famosa e ganhar muito dinheiro. E talvez o marido dela tenha conseguido isso e ela não. Ou também ela tá com, sei lá, 50 canais aí que não aparece, né? Não aparece o rosto e coloca aqueles textos de inteligência artificial que repetem, sei lá, 50 vezes a mesma coisa e fica aqueles vídeos de 3 horas, né? 3 horas cheios de imagem e tal. E ela tá fazendo vídeo pra caramba ganhando dinheiro. Não me espantaria, mas até
este momento, não sabemos de muita coisa. E como essa é uma história que divide opiniões, sabemos que essa história de adoção divide opiniões, né? Muita gente coloca como, sabe, é muito diferente de maternidade, tá? Tenho em mente que a adoção, ela tem um início diferente da maternidade. A maternidade a gente até entende, tá? Tem gente que romantiza muita coisa e caramba, eu concordo. Como muita gente pinta, tem suas dores, tem os seus amores sobre a maternidade, mas a decisão de você fazer uma adoção é uma coisa que demanda tempo, demanda pensamento. Você não pode simplesmente, deu na telha, eu vou adotar. Calma aí, você não tá falando de repente, distribuição, sei lá, adoção, campanha de adoção de filhotinhos. Não é assim que funciona. E aí, quando o filhote começa a comer o seu sofá, você faz o quê com ele? Tem gente que não consegue, perde o sofá, e não faz nada. Não faz nada, porque você adotou, você é responsável até o fim. Sabe? Então, ainda é muito forte, pelo menos na minha cabeça, que não tem como, sabe? Quando você tem um filho, então, se ele apresentar problema, defeito de fábrica, você vai lá e você faz o quê? Você coloca ele em algum lugar? Isso só mostra que cada vez mais nós estamos regredindo no tempo. Todo mundo se acha tão moderno, mas ao mesmo tempo está regredindo no tempo, né? Tá praticamente aí colocando uma nova forma de se fazer o quarto dos esquecidos. Mas falando de adoção, se vocês puderem ir direto para esse vídeo aqui da Natalia Grace, vocês assistem aqui também uma nova faceta de adoção, né? Uma adoção ali que virou um verdadeiro filme de terror. Eu tenho que dizer que esse capítulo aqui, em especial, está recheado de coisas para nos fazer pensar. E olha que os primeiros episódios, a primeira temporada, metade da segunda me fez imaginar que Natália, de repente, era uma outra coisa, que eu me assustei um pouco com o final, tá? Me assustei um pouco com esse episódio final e eu te convido a ir direto para esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês nesse vídeo, desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo, bebês!